Hey pessoal, tudo bem? Oba, estamos aqui então em mais um vídeo do canal para falar sobre branding, gestão de marcas, de negócios e outras cositas más. Eu sou a Alana Tamira e estou aqui para conversar com vocês então sobre essas estratégias que ajudam a gente a ter um posicionamento mais assertivo no mercado. Para começar, eu quero me apresentar. Como eu disse, eu sou a Alana Tamira. Sou fundadora da agência de comunicação Expressive Brands, onde a gente trabalha com consultorias de branding, auxiliando marcas, empresas e empresários a terem então um posicionamento mais assertivo de mercado. As nossas estratégias são voltadas para as mídias online, auxiliando então que essa comunicação seja mais assertiva e ressoe com o público-alvo da maneira desejada. Nós estamos aqui numa série de vídeos, onde nessa série de 4 vídeos eu quero falar um pouco sobre conceitos fundamentais de branding e depois a gente vai falar um pouco mais de forma aprofundada sobre assuntos mais específicos. Quero trazer aqui também algumas referências de livros e coisas que eu utilizo para minhas pesquisas, então, para poder fazer as consultorias e atender todos os clientes que a gente atende na nossa agência. No primeiro vídeo, a gente falou sobre fundamentos básicos do branding, o que é o branding, na verdade, né? Sobre a gente ter uma comunicação intencional, sobre a gente ter um posicionamento de mercado bem definido, sobre a gente ter as nossas missão, visão, valores estabelecidos para que a gente possa se comunicar com o nosso público-alvo. No nosso segundo vídeo, a gente falou um pouquinho sobre análise de mercado e como que ela é importante para a gente poder direcionar as nossas estratégias e também como essa análise ela precisa ser feita de forma regular, a fim de que a gente possa otimizar as nossas estratégias. Hoje eu quero falar com vocês um pouco sobre segmentação de mercado e proposta única de valor. Que legal, porque a gente está dando uma sequência nesses vídeos bem de acordo sobre como eu realizo as consultorias mesmo. Então, tudo que eu falo aqui para vocês e que eu trago está muito ligado diretamente a como eu trabalho dentro das consultorias, a metodologia que eu aplico nas consultorias. Até quero falar para vocês que tem uma novidade de um curso que eu lancei que chama Brand Essential, e nesse curso, onde a gente tem aproximadamente 30 aulas rápidas e objetivas para que você possa definir o posicionamento da sua marca no mercado, para que você possa definir, então, qual a sua mensagem a transmitir. Tem todo um passo a passo e material de apoio para que possa realizar isso de uma maneira assertiva. Vou deixar aqui o link, então, para que vocês possam ver o curso e ter acesso a tudo que esse curso pode oferecer, mas dentro do curso, todo o conteúdo que eu trago também segue essa linha de raciocínio. Eu acho que essa linha de raciocínio, ela é a matriz para qualquer estratégia de branding que a gente for aplicar. Pode ser que cada pessoa e cada profissional tenha, assim, a sua metodologia, de como vai fazer as pesquisas, de como vai realizar essa análise do mercado, mas esses conceitos são os conceitos fundamentais. É importante a gente entender o nosso posicionamento, é importante a gente ter uma análise de mercado para, a partir disso, a gente criar a nossa estratégia. Esse caminho é o caminho básico. Como cada pessoa vai percorrer esse caminho fica por conta da metodologia que cada profissional escolhe aplicar. Mas esse é o fundamento básico, é assim que a gente consegue fazer uma estratégia mais assertiva. E hoje, seguindo esse fluxo de raciocínio, é importante a gente falar um pouco sobre segmentação de mercado e proposta única de valor. A segmentação de mercado nada mais é do que a gente conseguir nichar e entender para quem a gente está falando, para que a gente possa então definir como que a gente vai falar. Veja que eu acho que isso é uma das coisas fundamentais que o branding traz, a clareza para a gente, que é o quê? A gente entender o que a gente está fazendo, que é o nosso posicionamento, a nossa visão, os nossos valores,
né? É a gente conseguir entender para quem a gente vai fazer isso, então é a gente ter análise de mercado, dos nossos concorrentes, do nosso posicionamento, do nosso público-alvo, para a partir disso a gente definir como que a gente vai transmitir, como que a gente vai comunicar, que aí engloba a nossa estratégia de comunicação para a gente poder então transmitir esse posicionamento para o mercado. Então veja que o branding ele traz essa clareza para a gente sobre o que, para quem e como. E hoje a gente está falando ainda um pouquinho sobre o para quem e o como também a gente vai começar a introduzir essa parte do como que a gente vê a nossa proposta única de valor. Mas antes disso, eu quero falar um pouco sobre a segmentação do mercado. No vídeo anterior, a gente falou sobre entender quem é o nosso público-alvo, sobre a gente conseguir também definir aspectos comportamentais desse público-alvo, porque isso vai deixar a nossa comunicação mais refinada e mais direcionada para esse público-alvo. Veja que na segmentação do mercado tem um ponto fundamental que eu quero destacar e que eu sempre destaco nas consultorias e que eu também estou trazendo destacado, mas de uma forma mais detalhada no nosso curso Brand Essential, que é o quê? A nossa segmentação de mercado, ela exige que a gente seja bem específico. Quanto mais específico a gente for, mais direcionada é a nossa comunicação. Veja que isso é um fato muito importante de a gente ter atenção. Quanto mais específico a gente for, mais direcionada é a nossa comunicação. Às vezes a gente tem a visão que abranger a nossa comunicação e falar com um número maior de pessoas possibilita que a gente alcance, então, um reconhecimento de mercado maior. Mas não é bem assim. Tem um pouco aquela frase de vó que fala que quem fala com todo mundo acaba não falando com ninguém. E isso para nossa marca também se encaixa. A gente precisa direcionar exatamente com quem a gente quer falar. E quanto mais específico a gente conseguir ser nesse nicho, melhor é. Eu vou trazer um exemplo para vocês que eu apliquei num workshop online que eu fiz há algum tempo, trazendo o exemplo de uma nutricionista para que vocês possam visualizar essa questão de ser mais específico possível. Então, vamos supor que a gente é uma nutricionista. A nutrição, ser uma nutricionista, é ali o nosso nicho, é a nossa segmentação. Com quem que a gente vai falar? A gente vai falar, então, com mulheres de 20 a 40 anos e que moram em São Paulo. A gente consegue ser mais específico nessas mulheres? A gente vai falar com mulheres, então, que praticam esportes. Opa, a gente já está um pouco mais específico. Será que a gente consegue ser mais específico ainda nisso? Bom, então a gente vai falar com mulheres que praticam esportes e que tenham uma dieta que seja vegetariana. Uau, isso é bem mais específico. Bom, a gente vai falar com as mulheres que praticam esportes, têm uma dieta vegetariana, mas que esses esportes são esportes de alto impacto e elas precisam de uma dieta bem direcionada para dar conta de ter energia para realizar esses esportes. Bem específico. Com isso, eu consigo direcionar a minha comunicação de uma forma muito mais assertiva, porque eu vou abrindo o leque das características dessa segmentação para ser o mais específico possível. Então, veja que quando a gente está falando de nutrição, a gente está falando sobre um monte de coisa. Nutrição para mulheres de 25 a 40 anos que moram em São Paulo, uau, isso não é específico. Como que a gente pode ser o mais específico possível dentro daquilo que a gente faz para deixar a nossa comunicação mais direcionada? Então, faça esse exercício de ir abrindo mesmo esse leque, de ir entendendo, então, quais são as características mais específicas e mais direcionadas desse público, a fim de a gente comunicar, então, a nossa intenção, a nossa mensagem e tudo mais. Veja que quando tem essa segmentação mais especificada, fica mais fácil de a gente entender o que comunicar. Quando eu sei que essa mulher pratica esportes de alto impacto, que ela tem uma dieta vegetariana, eu consigo direcionar a comunicação do que é importante ela comer, o que os esportes de alto impacto, o que a gente precisa repor com o nosso corpo, com a nossa alimentação, como que a gente vai fazer isso, como que a gente vai preparar esses alimentos, como que a gente vai conservar esses alimentos, enfim. Aí a comunicação e as coisas que são importantes para falar, elas naturalmente vêm, porque a nossa comunicação está bem direcionada. Então, esse é um ponto fundamental para a gente ter com a nossa segmentação de mercado.
quanto mais específico a gente for, mais direcionada é a nossa comunicação, mais assertivo e mais fácil é para a gente conseguir denotar, mostrar para o nosso público-alvo que a gente tem como atender aquela demanda, porque a gente entende a especificidade daquela demanda e a gente sabe como atender então essa demanda. Então a segmentação de mercado, quanto mais específico, melhor. E aí a nossa proposta única de valor é a gente conseguir entender quais são os nossos atributos, quais são os nossos diferenciais e como a gente vai transmitir isso então para o nosso público-alvo. A nossa proposta única de valor é aquilo que a gente faz, que só a gente faz, de um jeito que só a gente faz. A gente precisa ter bem claro quais são os nossos atributos a fim de destacá-los para a nossa audiência, a fim de que a nossa audiência perceba e reconheça a gente, então, como a solução para aquilo que eles buscam. E vejam que aqui, mais uma vez, a questão da repetição, ela se faz presente. Uma vez que a gente tem detectado qual é a nossa proposta única de valor, é fundamental que a gente trabalhe essa repetição na nossa comunicação a fim de estabelecer um reconhecimento e um posicionamento no mercado. Se para você é um pouco difícil entender quais são os atributos dominantes da sua marca, da sua empresa, olha para o mercado. Veja os atributos dominantes das empresas, das marcas que você consome. A partir do momento que você consegue listar nas outras empresas quais são esses valores, quais são esses atributos dominantes, você começa a conseguir olhar e a entender como aplicar isso para a sua empresa, a entender como que você quer que a sua empresa seja percebida. E aqui eu acho que é fundamental, para encerrar, a gente destacar uma coisa que é muito importante, que é a autenticidade. Não há atributo maior do que a autenticidade. E para a gente ser autêntico e que o nosso público perceba isso, é fundamental que esses valores estejam estabelecidos anteriormente, para que a gente então possa fazer essa comunicação intencional. E a gente precisa que esses valores eles estejam ligados àquilo que a gente definiu como a nossa missão, como a nossa visão, como o nosso posicionamento de mercado, como aquilo que move, que guia a nossa empresa, que é isso que faz, que a gente faz, como a gente faz. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham esse olhar atento de que quanto mais segmentado e quanto mais específico, mais direcionado e mais assertiva é a nossa comunicação. Conta aqui para mim se vocês já tinham tido essa ideia e essa noção, como que é para vocês essa informação, qual que é a sua segmentação de mercado. E a partir disso, os atributos, olhar para qual é o seu atributo dominante, qual é o seu principal diferencial, aquilo que você faz, que só você faz, do jeito que você faz e que vai ser então a grande força, o grande diferencial, a proposta única de valor da sua empresa no mercado, para que você possa então se comunicar com o seu público-alvo de uma forma mais direcionada. Como eu disse, a gente lançou um curso que chama Brand Essential, onde tem todo um passo a passo de como que você pode construir esse posicionamento de sucesso e ter uma estratégia de comunicação assertiva a fim de conseguir transmitir esses valores para a sua audiência. Vou deixar o link do curso aqui na descrição, assim como o link do nosso contato, caso tenha interesse numa consultoria de branding, saber mais como funciona isso, e também para acompanhar as nossas redes sociais. Espero que vocês tenham gostado dos vídeos e dessa série toda aí, do vídeo de hoje também, que tenha aí conseguido estabelecer insights valiosos para a gente pensar um pouco mais sobre esse nosso posicionamento e como que a gente vai comunicar isso para a nossa audiência. No próximo vídeo eu quero falar um pouquinho sobre identidade de marca, né? A gente falar um pouco sobre a identidade visual, sobre a personalidade da nossa marca. Como eu disse, não deixem de curtir, de comentar, de compartilhar esse vídeo para que mais empresas e empresários tenham aí um posicionamento mais assertivo no mercado. Caso tenham qualquer dúvida sobre tudo que tem sido falado nessa série, é só escrever nos comentários que eu pretendo responder a todos para que esse canal seja um canal de comunicação e que de fato traga informação que seja relevante. Gente, meu super obrigado pela oportunidade e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Até lá!